Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente! Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre Memoir 44, segundo vídeo, tá? Essa aqui não é a caixa do jogo base, é a caixa do Equipment Pack, que traz muitas peças de plástico, muitos tanques, tanque lagarta, traz caminhões, traz, olha, morteiro, traz tropas finlandesas, tem muita coisa. Isso vai ser um outro vídeo, tá? Então vamos continuar com o nosso cenário e vamos explicar algumas regras básicas. Falei um pouquinho destas cartas aqui, diferente dessas. Essas cartas aqui são que vêm numa das expansões, são cartas do walkthrough, né? E essas são as cartas do jogo base. Nada impede de você utilizar, misturá-las, né? Eu prefiro jogar sempre com as cartas separadas, ok? Então, dá o seu like, dá seu joinha, que quanto mais likes eu vou saber se vocês estão querendo ver mais mais material sobre o Memoir 44. Eu quero apresentar as outras expansões, se possível todas as que eu tenho, apresentar também as diversas armas e os diversos tanques diferentes que tem com a expansão, porque o jogo base ele traz alguns tanques que não existem de plástico, né? Então tem que usar um token para representá-las. Já uma das expansões traz os próprios tanques, tem os Tigers, que meus tanques favoritos, né? Tem um cenário acho que é o Mayor Whitman, né? Com seu Tiger. Eu acho que era o tanque Tiger que abateu mais, foi o general que mais abateu tanques aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Tem vários cenários bem interessantes. Então, como havíamos dito, né, o mapa ele possui aqui as cidadezinhas com 4, né, cada grupo de soldados. Quando você faz o setup, ele vem com 4 soldados. Esses aqui são os arames farpados, o rio. O único lugar onde você pode atravessar é a ponte. Aqui está localizada a própria medalha, que se você terminar seu posicionamento aqui, os americanos eles pegam a medalha para si. Aqui embaixo e ali nos alemães, o que acontece? O cenário ele termina se o número de medalhas for concluído. Por exemplo, os norte-americanos, se eles coletarem 4 medalhas, eles ganham. Os alemães também. Como é que você obtém medalha? Eliminando, digamos que 3 soldados tenham sido mortos, só tem um. O último soldado da tropa, ele vem para cá, contando com uma medalha. Outra maneira é posicionando-se aqui em cima da medalha. Isso só vale para os americanos. A medalha vem para eles. Tá? Então, completando 4 medalhas, ele ganha nesse cenário. Bom, vamos dizer então que o americano que começa tenha jogado essa carta aqui. Eu vou virá-la aqui, porque isso aqui representa o 2, ele vai poder utilizar 2 unidades deste flanco aqui, que para ele é esse lado, tá? Então vou ler para vocês aqui, ó. Order 2 units. Ele vai permitir utilizar qualquer unidade dali, infantaria ou tanque, movimentar e atacar. Agora vamos falar sobre a movimentação deles. Então, o que o norte-americano pensa fazer? Ele vai movimentar 2, certo? Então vamos aproximar um pouquinho. E ele pode movimentar qualquer uma dessas 3. A movimentação de tropas, ela é bem simples. Você pode movimentar 1 e atacar, ou movimentar 2 e não atacar. Tá? Vamos fazer uma simulação com os dois. Ele vai movimentar 2 aqui, 1, 2, e não vai atacar. E este aqui, ele vai movimentar 1 e vai atacar. O ataque, ele é bem simples. Ele vai rolar um número de dados igual à distância que ele se encontra. Como é isso? O jogo vem com estes dados aqui. Tá? O que cada um representa? É bem fácil. Esse dado aqui, você vai rolar os dados e o resultado é o que você elimina. Então, se você rolar isso aqui, é uma tropa que você tira. Tá? Se rolar em 2, você tira 2 tropas. Se você rolar um tanque, você elimina um tanque. Não há tanques aqui, então não seria nada.
Se você rolar uma granada, você elimina uma tropa. Se você rolar uma bandeira, isso significa que o inimigo ele deverá recuar uma posição. Existem algumas maneiras de você evitar isso. E se você rolar uma estrela, dependendo do cenário, ele vai ter um efeito diferente. Este soldado aqui que movimentou, ele pode atacar aqui. Mas existem alguns fatores que podem vir a diminuir os dados, como distância, como, por exemplo, paredes e objetos que protegem o inimigo. Vamos fazer uma simulação da distância. Ela é bem simples. Digamos que a tropa esteja aqui e ele quer atacar esse aqui. Se ele estiver a uma distância de 3, 1, 2, 3, ele vai atacar apenas com um dado. Se ele estiver a uma distância de 2, ele vai atacar com 2, 1. 1, 2. Certo? E se ele estiver a uma distância aqui, ele vai atacar com os 3 dados. Assim. Pode ser também feito dessa seguinte maneira. 3 dados. 2 dados. 1 dado. Digamos que ele tenha rolado assim, dessa maneira. Tanque não é nada. A granada elimina um. O soldado elimina outro. E a bandeira faz ele recuar para um lugar para trás. Ele não pode ir para frente. Se não houver lugar para onde ele recuar, eles são destruídos. Então ele está recuando, vai pegar todos eles podem recuar para a floresta, recuar para trás. Nesse caso ele optou para a floresta, para trás. Se ele estivesse para a floresta, seria uma boa ideia, pois ele estaria protegido, né? Porque esses terrenos também dão uns bônus de defesa. Este cenário não possui tanques, mas vamos fazer só para ajudar no exemplo. Aqui tem 3 tanques e aqui tem a distância 1, 2, 3. Teoricamente, quando os soldados atacam, eles têm uma limitação de dados, né? Porque quanto mais longe, menor a chance de atacar, então você é representado pela menor quantidade de dados, pela diminuição dos mesmos. Já o tanque não tem esse problema. Os tanques vêm em grupos de 3, salvo dependendo do cenário, e eles vão atacar, né? Então eles vão atacar com 3 dados, mesmo sendo de longe. Então, 1, 2, 3. Então, distância 1, 2 ou 3, eles atacam com 3 dados. Eles podem andar até 3 e atacar com 3. Eles não sofrem as penalidades das tropas. Tá? Para destruir um tanque, como é que você destrói? Bom, se você acertar com a bandeira, você já sabe como funciona. A estrela não dá nada. O soldado não dá nada. O tanque, você destrói um tanque. E a granada também destrói um tanque. Tá? Essa é uma das coisas que eu não concordo com o jogo. Por exemplo, você destruir um tanque, ok, com o tanque só, somente o tanque. Para mim, a granada só poderia detonar os caras e não o tanque. Ou ter alguma regra alternativa que os soldados só conseguiriam destruir o tanque com a granada se estivessem adjacente. Mas é a regra do jogo, o jogo é um jogo simples. Tá? Isso aí vai jogar o Tide of Iron se você pretende ficar encucado com essas regras, que eu fiquei no começo. Mas assim, são jogos diferentes, com o mesmo flavor, só que bem simplificado. Então é isso basicamente o básico do ataque em movimentação. Uma coisa que você não pode fazer é, por exemplo, se você está aqui, você não pode passar por cima nem dos coleguinhas. Você pode vir aqui para cá, tá? Você não pode recuar, por exemplo. Imagina se você tivesse tirado a bandeira, ele não poderia recuar, eles são destruídos. Vamos falar agora sobre um pouquinho dos tiles e seus bônus, né? Por exemplo, você está vendo aqui a floresta? Isso aqui são florestas. Como é que ele funciona? Uma unidade que entra na floresta, tá, deve parar e não pode mover mais quando ela entra. Tá? Quando ela estiver dentro da floresta, por exemplo, aqui, vamos fazer de conta que estão aqui. Quando batalha, uma unidade que acabou de entrar na floresta,
ele lembra que você pode movimentar e atacar? Então ela estava aqui. Ela entrou, deve parar. Quando você está batalhando um inimigo que está dentro da floresta, a unidade deve reduzir o número de dados em 1. Ok? Ou seja, lembra que a regra diz que você ataca com 3 quando você está adjacente? A floresta, se ele está atacando a floresta, o dado é reduzido em 1. Ok? E, por exemplo, se este cara aqui, se esse exército estivesse aqui e ele estivesse aqui, e ele quisesse atacar os alemães, não poderia por este lugar aqui, porque ela bloqueia a linha de visão. Tá? A linha de visão, multiplicação. Agora vamos falar sobre esses aqui. Ó. Esses alemães aqui estão presos, estão protegidos dentro de uma cidade. E aqui tem os americanos, tá vendo? Tá, isso apenas como demonstração. Então, como funciona a cidade? O movimento. Uma unidade que entra na cidade, no town, deve parar e não pode fazer mais nenhum movimento. Se você entrou na cidade da mesma maneira que a floresta, você entrou, você não pode batalhar. Agora, quando, por exemplo, alguém que esteja fora da cidade, estiver atacando alguém fora da cidade para alguém dentro, é a mesma coisa. Ele vai reduzir um dado da mesma maneira. Se tiver o tanque aqui atacando, ele não vai reduzir um dado. Ele vai reduzir 2 dados, ou seja, de 3 passa para 1. Também, por exemplo, se estivesse aqui, reduziria a linha de visão de um para o outro. O tanque também não conseguiria ver. Rios. O rio, aqui. Tá? Uma unidade em cima do rio, uma ponte, batalha normalmente. O rio, pela regra do jogo, é intransponível. Tá? Você pode atirar daqui para cá, tudo bem, mas você não pode atravessar o rio, só através das pontes. Você está vendo esses soldados aqui protegidos por isso aqui? Isso aqui chama-se sandbag, são aquelas sacos de areia, tá? Que eles usavam para se proteger. Isso também tem uma regra. Não há restrição de movimento, né? Caso o grupinho saia daqui, elas somem. Eles teriam que dar uma carta específica para montar uma nova. E um grupo, ele está protegido de todos os lados, inclusive quando vem de costas. Então, ele simula como se estivessem protegidos. Como funciona a proteção? Ele reduz o número de dados que é rolado em 1 quando é atacado por uma infantaria ou pelos blindados. Ou seja, esses dados aqui seriam reduzidos para 2. E outra coisa, lembra da bandeirinha que eu falei para vocês, que poderia ser que faz o grupo recuar? Digamos que eles tenham rolado assim. O americano atacou, rolou uma granada e uma bandeira. A granada mata um e a bandeira faria eles recuarem para 1. Se eles não estivessem nesse sandbag, eles teriam que recuar. Não teria por onde recuar, seriam destruídos. Então, ele não recua porque a bandeira não funciona com 1. Agora, se tivesse rolado assim, a primeira ignoraria e a segunda faria recuar. Agora o exemplo de movimento que eu disse para vocês. Digamos que os americanos chegaram, vamos fazer de conta que esses aqui já morreram, tá? E os americanos chegaram aqui e eles fizeram esses caras aqui recuar e eles vieram para cima. Eles pegam a medalha e colocam aqui. Já tem uma medalha. Aí eles foram e mataram outros caras, já colocaram aqui, faltam 2 medalhas para ganhar a partida. Tá? Aqui, como a câmera não pegou, tá vendo? Já tem 2 medalhas aqui. Ó. A medalha da ponte, enquanto eles estiverem ali segurando a ponte, a medalha deles. Aqui é o grupo que eles mataram, que eles eliminaram. Tá? E é isso. O cenário base. Claro que tem outros fatores também que deixam o jogo bem interessante, como por exemplo esta montanha aqui, ó. Tá? Existe também o oceano, terra, que vamos falar nos próximos vídeos. Bem, pessoal, isso aqui foi o segundo vídeo do Memoir 44. Como são vários, é bem extenso o material, apesar de serem regras simples, eu gostaria de ir pontuando aos pouquinhos. Esse primeiro cenário foi
o Pegasus Bridge. Eu não vou fazer um gameplay, até porque já tem várias pessoas que já fizeram um gameplay, um contra o outro, né? Eu faria uma simulação, eu contra eu mesmo. Então não teria tanta graça, já que já tem vários colegas nossos aqui que fazem esse trabalhinho muito bem feito, né? O meu vídeo é apenas para pontuar no meu canal sobre esse jogo, não poderia passar batido, até porque existem outros vídeos que eu vou comparar com outros jogos e uma aquisição nova minha, ok? Dá seu like, não deixa de se inscrever. Quantos mais likes deste vídeo, eu vou saber que eu posso postar os outros vídeos de Memoir. Eu já tenho mais alguns já engatilhados aqui para a próxima semana, tá? No próximo vídeo, você vai ver, vou falar sobre os beachheads, que são as cabeças de praia, como eles entravam nas praias, na Normandia, ou Omaha Beach, como a diferença do terreno de areia de praia funciona, tá? Os tanques, os canhões, os bunkers, e também já vou começar a falar sobre o teatro de guerra do Mediterrâneo, ok?